e de número 15. Livro de Hebreus, ou Epístola aos Hebreus, capítulo de número 4 e versículo de número 14 e de número 15. Aleluia! Quem achou, diga amém. Amém! Quem não achou, diga me espera. Isso é sinal que todo mundo achou. Graças a Deus! Leiamos a palavra de Deus, que diz assim: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se da nossa fraqueza, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Podem se assentar em luz. Aleluia. Queridos irmãos, servos do Deus dos céus, sabemos nós que para nós chegarmos aqui na noite desse dia, houve sim uma trajetória, e para que assim nós pudéssemos estarmos na presença de Deus, muitos se levantaram para até mesmo nos perseguir, muitos até mesmo quiseram nos entristecer, para nós não estarmos na casa do Senhor. Mas eu tenho a certeza que você foi um profeta dentro do teu lar, e até então, antes de sair da tua casa, eu tenho a certeza que você disse assim: Deus, eu vou hoje na tua casa porque eu quero que o Senhor fale comigo. Só quem quer ouvir a voz de Deus nessa noite, deixa eu ver. Deus, Ele falou comigo nessa noite. Tenho eu a certeza que Deus é fiel e continuará falando. E conforme a tua vontade, tenho a certeza que Deus vai colocar uma palavra no teu coração nessa noite, nesse lugar. Queridos irmãos, servos amados do Senhor, nós abrimos a nossa Bíblia Sagrada na Epístola aos Hebreus, capítulo de número 4. Sabemos nós que esse livro é um livro separado. Esse livro é um livro que muitas das vezes, se nós pararmos para perceber, a Bíblia ela não nos traz o nome, ou seja, o autor desse livro, dessa Epístola Sagrada. Quando até então, segundo os historiadores, esse mesmo dizem que esse livro poderia ter sido escrito por nome de Paulo, até então, ou até mesmo por servo ou conservo do Senhor. Sabemos nós que eles estavam ali diante daquela situação, mas pessoas essas que tinham por nome de Lucas, pessoas essas que tinham por nome de Barnabé, essas duas pessoas, juntamente com o apóstolo do Senhor por nome de Paulo, poderia ter sido o escritor desse livro sagrado. Mas a Bíblia ela não revela, ela não nos traz verdadeiramente quem foi que escreveu essa epístola aos Hebreus. Quando até então sabemos nós, querido de Deus, que esse mesmo livro ele foi direcionado, ele foi dirigido para os judeus que foram até mesmo convertidos diante de uma cidade, ou até mesmo diante de um país por nome de Itália. Sabemos nós que diante daquela situação, ali Paulo ele evangelizou, ele pregou a palavra de Deus, ele teve ali até mesmo levando ali até então, onde até mesmo as pessoas não poderiam ouvir até mesmo a Escritura Sagrada do Senhor. Por essa causa, por esse motivo, ou até então, por essa razão, assim os historiadores vêm dizendo que poderia ter sido Paulo o escritor, poderia ter sido Paulo até mesmo a pessoa que escreveu esse livro sagrado, por causa de uma comparação até mesmo do ano que foi escrito acerca do ano até mesmo de 63 a 64 a.C. Por causa de uma comparação desse ano, até então esse livro foi comparado com o livro de Filipenses, que foi escrito até mesmo no mesmo período. Por isso as pessoas eles querem comparar, até mesmo dar esse livro escrito por o apóstolo Paulo. Sabemos nós, querido de Deus, que esse livro é um livro até mesmo mencionado, até mesmo um lar de promessa. Esse livro é mencionado até mesmo uma história sagrada, onde essa história nos traz um sacerdote por nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. A Bíblia nos traz um livro em que ele é voltado para a fé. A Bíblia nos traz
um livro até mesmo que é separado, ou seja, para contar até mesmo o sacerdote chamado Jesus Cristo, Filho de Deus. Sabemos nós que no capítulo de número 4 até o capítulo de número 10 do livro de Hebreus, ali ele vem trazendo até mesmo uma linhagem sacerdotal, levando assim o Filho de Deus como sacerdote do Senhor. Mas no capítulo de número 11, vem até mesmo esse livro nos trazendo também uma história, até mesmo falava sobre fé. Sabemos nós que sem fé é impossível agradar a Deus, sem fé é impossível nós nos aproximarmos do Senhor. Se nós estamos aqui nessa noite, certamente, como já foi falado aqui, é porque alguém já orou por nossas vidas, para que nós possamos estar aqui. Isso é um ato de fé. Se nós possamos até mesmo glorificar a Deus, se nós possamos até mesmo descer na presença do Senhor, certamente isso também é fé. A fé, ela move montanhas sim, e para que essas montanhas venham sendo removidas, certamente nós temos que acreditar. Para se acreditar nesses tempos, muitas pessoas até mesmo não estão até mesmo praticando essa situação. Para se acreditar nesse tempo, querido de Deus, as pessoas que estão deixando tudo de canto, estão deixando tudo de lado, porque ela não lembra da palavra por nome de fé. Se certamente ela ouvisse a palavra de Deus dizendo que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, é a certeza daquilo que não se espera. Se eles ouvissem essa palavra, certamente ele colocaria a tua fé em ação. Porque se eu e você nós estamos aqui nesta noite, é porque nós temos fé no nosso coração. Se nós temos fé no nosso coração, querido de Deus, é porque Deus do céu, ele aplicou nossas mãos assim, ou seja, ele aplicou suas mãos em nossa direção e disse: este e essa eu vou presentear com a minha fé, este e essa eu vou declarar fé, este e essa eu vou presentear com fé. Mas para ter essa fé é para que você possa orar pelos teus e Deus venha trazer para a presença dele. Essa fé é para que quando as portas estejam abertas, você possa orar a Deus e as portas elas possam fazer assim. Se existe porta fechada na tua vida, se existe barreira na tua vida, se existe mar vermelho na tua vida, pela fé que Deus te deu, ele vai pedir a se abrir, e se ele não se abrir, você vai passar por cima para que eu domine na fé. Mas o que é que tem a ver essa história com a palavra que foi lida nessa noite? Me acompanhe, já você entende o porquê dessa história. Queridos, a Bíblia nos traz a história do sumo sacerdote. A palavra sacerdote quer dizer levita separado para Deus, ou servo separado para o Senhor. Sabemos nós que uma pessoa na antiguidade, como fora determinada por Deus, ela teria que ser separada dentro da tribo de um homem por nome de Levi, para que assim o sacerdote, ou seja, pudesse exercer essa profissão, ele teria que nascer dentro da linhagem de Arão. Segundo as pessoas mais estudadas, eles dizem que ele teria que nascer de uma linhagem araônica, ou seja, ser filho de Arão, para poder exercer esse sacerdócio. Sabemos nós que esse próprio Arão, por sua vez, ele foi sacerdote separado por Deus, porque uma certa vez, quando Deus chamara Moisés para ter um diálogo, para ter uma conversa, Deus falava mais ou menos desse jeito, dizendo: olha, Moisés, vai lá, chama Arão teu irmão, separa ele, separa a tribo de Levi, separa, ou seja, toda a tua parentela, os teus filhos, para exercer o sacerdócio, para que assim esse sacerdote ele possa apresentar-se a Deus, para que esse sacerdote ele possa chegar diante do Senhor, trazer a oferta, ou seja, de expiação de pecado, trazer a oferta de sacrifício a Deus, trazer tudo que ele até mesmo tenha feito diante de todo o ano, ele pudesse apresentar ao Senhor. Mas diga a ele para não se apresentar-se a Deus de mãos vazias, para que assim ele possa diante de Deus trazer até mesmo os cordeiros,
foi da tribo de Levi, foi um sacerdote separado por Deus, mas não foi da linhagem de Arão, não foi. Bíblia Sagrada não conta até mesmo a sua genealogia, ela não nos conta até mesmo quem foi seu pai, ela não nos conta quem foi sua mãe. A Bíblia ela só não diz que ele era rei de uma cidade por nome de Salém. Essa tal Salém, por sua vez, servo do Senhor, é atualmente uma cidade por nome de Jerusalém. Por sua vez, até então, ela era nomeada por nome de Salém. Esse rei que estava ali, sendo esse separado de Deus para exercer o sumo sacerdócio, por sua vez, quando um belo dia, imagino eu, servo do Senhor, que ele estava no teu palácio, quando os teus servos, os teus criados, os teus soldados, bate no teu quarto, bate na tua porta e diz: ora, Melquisedeque, existe uma pessoa que quer até mesmo falar contigo, existe uma pessoa que quer dialogar com você, existe uma pessoa que diz que quer falar uma coisa especial para a tua vida. Ele ficou sabendo que você é sumo sacerdote, mas ele só quer te ouvir. Ele é o nome dele, ele diz que é Abraão, mas Melquisedeque queria até mesmo conhecer esse homem por nome de Abraão. Vem comigo, servo do Senhor, me acompanhe por favor, que você já vai entender o mistério da palavra sacerdote. Por sua vez, como Abraão, por sua vez, chega diante do sacerdote por nome de Melquisedeque. Abraão, como ele não era menino, Abraão, como ele não era até mesmo desapercebido, ele já pegou tua oferta de canto e vai mais ou menos desse jeito para conversar com o sacerdote por nome de Melquisedeque. Imagino eu que Melquisedeque estava mais ou menos desse jeito, e aqui nesse canto estava Abraão com a tua oferta na mão. Talvez Melquisedeque disse: Abraão, de onde é que tu vem? Abraão, onde é que você mora? Abraão, o que é que tu queres? Abraão, onde é que você estava? Por que você vem aqui? Abraão olha para aquele sacerdote, para aquele sumo sacerdote por sua vez, e mais ou menos ele diz assim: querido de Deus, olha sacerdote, ou até mesmo olha Melquisedeque, eu estava em minha casa, mas eu estava regressando de uma batalha, mas nessa batalha Deus me deu vitória, mas como prova da minha fidelidade, eu quero entregar a minha oferta a Deus. Como prova da minha fidelidade, eu vim entregar o meu melhor a Deus. Como prova da minha fidelidade, eu quero que você venha, se apresente diante de Deus, para Deus perdoar-me os meus pecados, para que Deus possa me perdoar, para que o sangue venha ter como uma prova de perdoação do meu pecado, para que o sangue venha ser uma prova de perdoação do pecado da minha família. Melquisedeque pega aquela oferta, e a Bíblia não diz que apenas um sumo sacerdote ele poderia entrar em um local considerado como santo do santo. Esse local, por sua vez, meu irmão, ele era denominado como tabernáculo. No primeiro tabernáculo lá tinha uma mesa, lá tinha um candeeiro, lá tinha os pães da propiciação, lá estava o santuário. No segundo tabernáculo, lá era o local que era considerado como santo do santo. Lá tinha o incenso de ouro, lá tinha a arca da aliança, lá tinha também até mesmo o maná, lá tinha a vara de Arão que floresceu diante de uma provação que ele tinha passado naquele tempo. A Bíblia Sagrada no diz, servo do Senhor, que lá também tinha servo do Senhor, ali tinha até mesmo os querubins, lá tinha os querubins fazendo até mesmo a sombra diante dos propiciatórios de Deus, para que assim fosse ali considerado como Deus estivesse diante daqueles dias. Quando até uma certa vez ali está Melquisedeque, lá está até mesmo Abraão, voltando ali diante daquele sumo sacerdote, servo de Deus, e com esse sumo sacerdote ele começa a dialogar com Abraão. Por sua vez, ora meu irmão, ali está Abraão com a oferta das mãos, ali está o sumo sacerdote se apresentando diante de Deus. Era mais ou menos desse jeito, quando ele se prostrava diante de Deus, ele dizia: Senhor, ali está o teu servo Abraão, ele quer ser perdoado, mas ele trazeu essa oferta para que ele possa ser perdoado diante de ti. Mas ele sabe que eu sou sumo sacerdote, mas ele sabe que apenas
a total obrigação de resolver o problema daquele homem. Quando Deus do alto do céu, Ele resolve a minha causa. Quando Deus do alto do céu, Ele se levanta para resolver o teu problema. Não tem adversário que fique de pé. Quando Deus do alto do céu, Ele resolve se levantar no trono, Ele só se levanta para dar vitória. Mas nessa noite, meu querido, deixa eu te dizer, se você não está entendendo, deixa eu te falar, Deus se levantou para resolver a causa de Abraão. Mas nessa noite, Deus, Ele é o Deus de ontem, Ele é o Deus de ontem, Ele é o Deus de hoje, mas Ele também é o Deus eternamente. Deus vai se levantar e Ele vai resolver a tua causa. Assim vai, eu tenho certeza. Só quem crê nessa palavra, levanta a mão e agora. Levanta a boca, glória a Deus, que me deve. Só quem crê nessa palavra, glória a Deus. Adore a Deus nessa noite. Deus vai resolver o teu problema. Deus vai resolver a tua causa. Deus vai. Ele vai te dar vitória nessa noite. Ele teria um filho varão, e dessa
ele e a tua família, ele receberia até mesmo a terra que Deus tinha prometido. Quando esse servo do Senhor recebe essa promessa, Deus, ele fica esperando Abraão acreditar na promessa de Deus. Abraão, por sua vez, por um instante, ele já estava na idade avançada de 75 anos, quando Deus fala essa promessa. Sua esposa, a sua mulher, por nome de Sara, ela começa a zombar, ela começa a sorrir, ela começa a mangar, ela começa a defamar Abraão. Abraão fica até mesmo desnorteado, sem saber o que acontecia naquele dia. Diz a Bíblia Sagrada, querido de Deus, que essa Sara, ela resolve dar um jeito naquela situação. Ela chega para Abraão e diz: olha, Abraão, nós temos uma serva, ou seja, eu tenho uma serva por nome de Agar. Se Deus, ele disse que ia te prometer, se não tem cumprido, vamos dar um jeitinho. Esse Abraão estava com os olhos carnais abertos, mas os olhos espirituais estavam fechados. Deus, por sua vez, ele permitiu isso, sabe por quê? Abraão, ele tinha duas realidades. Primeira realidade que Abraão tinha era a promessa. Segunda realidade que Abraão tinha era que ele não tinha recebido o filho da promessa. Abraão, ele tinha um filho por nome de Ismael. Esse Ismael, ele é o filho da herança, para conquistar, receber a herdade de seu pai. Mas a Bíblia Sagrada nos diz que esse ainda não tinha recebido o teu filho da promessa por nome de Isaac. Quando uma certa vez a sua esposa chega para ele e começa a dialogar, diz a Bíblia Sagrada, servo do Senhor, que essa Sara, ela era estéril, ela não poderia ter filho de maneira alguma. Imagino eu que essa Sara, uma certa vez, se deita na cama com Abraão, mais ou menos assim. Ela chama Abraão, mais ou menos desse jeito, e diz: Abraão, você não sabe o que está acontecendo. Um dia para cá, eu tenho sentido umas dores desse lado, mas isso nunca me aconteceu. Abraão, mais ou menos, ele tinha lamentado todos os dias e disse: mulher, vai deitar porque eu estou com fome. Mulher, vai deitar porque eu estou cansado. Sara chama Abraão novamente e diz: Abraão, acorda aí porque eu estou com sede. Vai lá, Abraão, prepara um suco para mim, que eu necessito saciar essa sede. Eu estou com desejo, eu estou desejando, Abraão. Vai lá. Abraão olha para a Sara e diz: mulher, fica aí deitada porque eu estou cansado. Por que você está desejando agora? Abraão, de repente, ele olha para a mulher e diz: Sara, você está desejando? Abraão, de repente, dá um pulo na cama e diz: mulher, você está desejando? Quando Abraão lembra da promessa de Deus, Abraão diz: mulher, isso não é desejo, isso aí é promessa de Deus. Levante sua mão, meu irmão, em nome de Jesus. Que vai a
uma luta travada, mas ele não largou o teu irmão, porque ele sabia que ou no momento que o irmão dele ele vacilasse, ele poderia cair na cara e eu falasse ela ele nasceria primeiro, meu querido, aquele segundo que ele estava segurando no calcanhar, ele estava ali para ser o teu sucessor. Se o teu irmão não quisesse, certamente ele agarraria. A Bíblia Sagrada, servo de Deus, deixa eu te dizer nessa noite, quando esses dois nascem, lá as paternidades ficam admiradas, porque o primeiro ele nasce, até mesmo todo cabeludo, ele nasce, ele recebe o nome de Edom, porque ele era vermelho, porque ele era cabeludo. O segundo, quando ele nasce, ele tem o nome de Jacó, ou seja, ali ele foi separado por Deus e ele recebeu o nome assim dado pelos seus pais. Quando ele escreve por sua vez, a Bíblia não diz que o primeiro que nasceu, ele era feito em casa, ele conhecia todas as trilhas, ele conhecia todas as vielas, ele conhecia toda a mata, ele conhecia toda a chuva, ele conhecia tudo que antes daquela situação. Uma certa vez, a Bíblia não diz que o teu irmão por nome de Jacó, ele ficava dentro da tenda, ele ficava com sua mãe, ele ficava preparando guisado, ele ficava preparando almoço, ele ficava preparando a janta, ele ficava cuidando da casa, porque ele não tinha duas irmãs. A Bíblia não diz que nasceu dois filhos, um por nome de Esaú e outro por nome de Jacó. O primeiro ele foi ferido em casa, mas o segundo, meu querido, ele foi ferido até mesmo no alimento preparado por nome de guisado. Quando ele nasce por sua vez, ele vai crescendo, ele vai se adaptando, ele vai progredindo, ele vai perseverando e ele recebe a promessa do teu pai, mais ou menos desse jeito. Quando o teu pai ele diz: olha filho, olha, eu estou até mesmo desejando comer o guisado, vai lá no mato, mata o animal, vai lá para a sua casa, prepara o guisado bem gostoso, porque eu quero que você prepare esse guisado para que eu possa te abençoar. Eu já estou ficando velho, os meus olhos estão ficando até mesmo um pouco fechado, mas eu não posso até mesmo discernir quem é você ou quem é seu irmão. Eu sei que você caça, vai lá e prepara uma casa para mim, vai lá e prepara um guisado, pois quando ele está falando isso, Rebeca, a mãe desses dois, ela chega lá e diz: olha Jacó, o meu pai disse que vai abençoar teu irmão. Olha Jacó, o meu pai disse que é para ele preparar um guisado, pois ele vai entregar a primogenitura do teu irmão, ele vai entregar, ele vai abençoar. Como o seu irmão ele nasceu primeiro, como o seu irmão ele nasceu na frente, ele é o primogênito. O que é primogênito? Primogênito é o primeiro filho que nasce, primogênito é o primeiro filho. Por sua vez, ele tem até mesmo a total ordenança segundo a lei de Deus, para dar até mesmo proteção, para dar até mesmo uma extensão, até mesmo que antes daquela geração de seu pai.